Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal. Começando aqui mais um teste da semana com o BYD Tan 100% elétrico. Esse que é o SUV mais caro da BYD aqui no mercado brasileiro, que inclusive tem configuração de 7 lugares. Como vocês podem perceber pelas mudanças visuais, essa aqui já é a linha 2025. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como funcionam os sistemas de condução semi-autônoma desse SUV. Será que ele realmente consegue dirigir sozinho ou não é bem assim como dizem? Nesse vídeo aqui a gente vai testar na prática recursos como piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, farol alto automático, frenagem automática de emergência, enfim, falar de todos esses sistemas para descobrir então se eles realmente funcionam bem ou não. Antes de ir lá para a estrada, eu preciso mostrar para vocês algumas configurações aqui na central multimídia. Aqui você pode ativar ou desativar o ICC, que eles chamam de controle de cruzeiro inteligente, que é o sistema que combina o ACC com a centralização de faixa para praticamente dirigir sozinho. A gente vai falar melhor disso, mas vocês podem ler aí se vocês quiserem. Assistência à segurança, a gente tem aqui vários recursos. Então você pode pedir o que isso significa para a própria central, que ele vai te explicando. Sensor de ponto cego, vou colocar aqui só para, se vocês quiserem ler com calma. Alerta de abertura de porta. Aqui já tem alguns spoilers do que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então, também farol alto automático, aqui para desligar o controle de estabilidade, o HDC, que é o assistente de descida. Esse aqui é o assistente de permanência em faixa, que você pode deixar o alerta sonoro, a supressão de desvio, ou seja, ele vai corrigir no volante, ou então ambos. E o alerta em si você pode colocar como som, vibração ou os dois juntos. E olha que legal, sensibilidade atual do alerta moderado, mas quando ele detecta a fadiga do motorista, como vocês podem ver aqui, ele ajusta automaticamente para um estado mais alto. Interessante essa inteligência, né, do BYD Tan. Frenagem automática de emergência, você também tem aqui as explicações. Alerta de colisão traseira, a gente vai falar sobre tudo isso aqui e explicar na prática, tá? Alerta de colisão frontal também, você regula aqui entre tarde, moderado, cedo ou desligado. Cedo ele vai ficar mais sensível, então ele vai avisar, digamos que sem necessidade, e tarde pode ser que seja realmente tarde demais, então você tem menos segurança, digamos assim, ele vai demorar mais para te avisar sobre uma possível colisão. Alerta de colisão horizontal frontal, que seria o alerta de tráfego cruzado dianteiro. Tem também o traseiro, ó, deixa eu mostrar as informações para vocês, aqui do traseiro. Também a frenagem automática deles você coloca por aqui, se você quiser desligar você pode, tanto a dianteira quanto a traseira. Reconhecimento de placas de trânsito, vamos pedir informação aqui. Aí você tem o aviso sonoro para quando alterar essa velocidade, o que eu acho bem irritante. Alarme inteligente, esse aqui ele fica incomodando porque ele apita, eu vou falar sobre isso também para vocês. E quando você desliga essas funções aqui do reconhecimento de placas, ele volta sozinho quando você religa o motor. Então esse controle inteligente de velocidade a gente vai também falar para vocês, porque aqui ele não dá todas as informações, tá? A gente pesquisou bastante para trazer um conteúdo muito completo aqui para vocês. Você tem ainda assistência ao estacionamento, mas aqui é em relação às câmeras 360 graus, que não é bem uma assistência à condução no que a gente se refere aqui de sistemas semi-autônomos, né? Basicamente são essas as configurações aqui do BYD Tan. Então vamos lá para a estrada testar na prática se esse modelo realmente dirige sozinho ou não. Bom, pessoal, pegando aqui a rodovia dos Imigrantes, vamos começar falando dos sistemas de condução desse carro. Primeiro item, sistema de permanência em faixa. Ele funciona entre 60 e 150 km por hora e é somente aquela correção. A centralização a gente fala depois. Então vamos deixar ele sair para cá, vocês viram as configurações da multimídia. Corrigiu sozinho no volante, vocês perceberam isso, ficou bem claro que ele atuou, né? Vamos jogar aqui de novo, aqui já está um pouco mais forte, vamos ver se ele vai fazer a curva. Ó, corrigiu um pouco mais forte. Ó, ele até que centralizou bem. Ele não, nessa função em específico, ela não tem a centralização, mas vocês viram que pelo menos ele não ficou naquele ping-pong. Vamos jogar aqui para a esquerda. Ó, aqui ele já comeu um pouco de faixa.
Ó, mas jogou pra cá e de novo meio que centralizou. A gente viu, por exemplo, em muitos carros da Stellantis que ele fica aquele ping-pong, ou seja, corrige aqui da direita e joga pra esquerda, aí cai pra cá, corrige pra direita e fica nesse zigue-zague infinito. Aqui vocês podem ver que ele dá uma centralizada, ó. A hora que ele vai comer de lá, ó, agora comeu um pouquinho, mas reparem que pela inclinação ali da curva não foi algo muito grave. Então gostei desse sistema. E vale lembrar que entre 50 e 160 km por hora ele tem a função de emergência, que corrige o volante com mais força se ele detectar uma possível colisão com algum carro que venha no sentido contrário, ou então até mesmo aqui no seu ponto cego, então na faixa do lado, estando um pouco mais para trás. Se vier um carro para cá e você deixar ele sair sozinho, ele vai corrigir um pouco mais forte para tentar evitar essa colisão. Agora vamos falar um pouco do piloto automático adaptativo, que inclusive tem a função Stop and Go. Vou ativar ele aqui no botão do volante e a gente vê que ali no painel ele já fica mostrando para a gente as faixas de rodagem. Então ele está detectando que aqui na esquerda a gente tem uma faixa pontilhada e aqui na direita agora está pontilhada, mas ele vai voltar a detectar, ó, agora é uma linha contínua. Não sei se vocês conseguem ver de onde vocês estão posicionados. Vamos colocar aqui 110 km por hora. O veículo está a 90 e ele está acelerando sozinho. Não sou eu que estou pisando no acelerador. Mas olhem que legal, programei aqui agora no 120 e ele está em 85 por hora até esse momento. Por quê? Porque tem um Classic ali na nossa frente e ele já detecta ali no painel, inclusive. Dá uma bugadinha ali, mas até que detecta relativamente bem. Saímos aqui de trás do Classic, ele já está retomando um pouco a velocidade. Lembrando que por esses botões aqui você escolhe a distância do carro da frente. Então eu programei na distância mais próxima, mas vou colocar aqui uma mais distante para vocês verem, ó. Reparem que o carro continua acelerando lá na frente, mas ele está diminuindo a velocidade aqui do TAN, justamente para abrir essa distância em relação ao Lifan ali da frente. Um abraço pro Brigato que ama Lifan, né? Colocando uma distância mais próxima, reparem que continua programado no 110, mas ele volta a acelerar sozinho para ficar então mais próximo do carro da frente. E o ACC ele funciona entre 0 e 150 km por hora, mas a velocidade que você consegue definir para ele seguir é de 30 a 150 no máximo. E ele tem a função Stop and Go, mas eu vou mostrar isso para vocês lá na frente. Algo legal que eu percebi é que, de acordo com o modo de condução, ele faz uma aceleração mais forte ou mais devagar. Então aqui no modo Eco, essa reaceleração do ACC é um pouco mais demorada, um pouco mais linear. Se tiver no modo Sport, ele vai acelerar de forma mais agressiva para chegar à velocidade que você programou. Tentarei mostrar isso lá na estrada para vocês. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês a função Stop and Go do ACC, que eu acho muito legal. O trânsito aqui na frente vai parar completamente, vamos ver se vai dar tempo. Reparem que, sem eu fazer nada, ele parou o carro completamente sozinho. E a questão muito legal aqui do BYD TAN é que se o carro da frente sair em até 30 segundos, ele retoma sozinho a velocidade. Então, ó, ela alertou aqui por voz também, mas apareceu ali no painel. O carro da frente já saiu, fique atento. E eu não pisei no acelerador, eu não cliquei no volante, eu não fiz absolutamente nada. Ele retomou sozinho. E se passar de 30 segundos, desde que não passe de 3 minutos, você consegue somente dar um toquinho no acelerador, ou então o botão RES aqui no painel, que aí ele vai fazer essa aceleração automática para aquela velocidade que você programou e controlando a distância em relação ao carro da frente. Agora eu quero falar do reconhecimento de placas de trânsito. Ele já está mostrando aqui 90 km por hora no painel, vamos ver se ele vai detectar de 80, detectou. E agora, como a gente está abaixo dessa velocidade, e lembrando, o piloto automático continua programado em 110, ele está a 60 aqui por causa que o carro da frente também diminuiu. Como a gente está aqui dentro da velocidade da via, que é os 70 km por hora, ele não faz nada ali no painel, ele só mostra uma plaquinha com a velocidade que ele detectou. Mas olha, ele acabou de detectar ali na alça de acesso uma velocidade de 40, e agora ele está piscando a plaquinha de 40 ali no painel, porque a gente está a 73, e o que incomoda é que ele tem um aviso sonoro, apesar de não ser muito alto, ele dá um pam, pam, pam.
você consegue desativar isso. Mas toda vez que você religar o carro, vai ligar isso de novo. E isso atrapalha por causa da música, porque ele diminui o som da música. Se fosse somente um pam, pam, talvez você nem escutaria ao ouvir uma música. Mas como ele abaixa o volume, isso incomoda bastante. O legal é que esse reconhecimento de placas de trânsito, ele tem o sistema que a BYD chama de ISLC, que funciona entre 30 e 150 km por hora e permite que quando você está com a ACC ativado, com apenas um toque aqui no botão de setar, você vai automaticamente programar aquela velocidade que ele detectou no reconhecimento de placas. Então, de uma forma mais prática, você consegue adequar o ACC à velocidade da via. Agora a gente tem aqui um outro recurso muito interessante que a BYD chama de ICC, que nada mais é que a direção inteligente, a direção autônoma, né? Na verdade, semi-autônoma é mais correto a gente chamar esse recurso. O que ele faz? Esse sistema ele combina o ACC, ou seja, o piloto automático adaptativo, com a centralização de faixa. Lembra que eu mostrei a permanência, a correção de quando ele está saindo da faixa? Agora a gente vai mostrar a centralização na prática. Acontece que essa centralização só funciona em combinação com a ACC, bem que ela poderia funcionar também de forma independente, né? Está bastante trânsito aqui, mas vamos ligar aqui o botãozinho no volante, e como é combinado com a ACC, aquelas regrinhas do ACC que eu falei, por exemplo, de 30 a 150 km por hora na velocidade que você consegue definir, permanece aqui. Joguei aqui, ó, para os 50 km por hora, que é o limite da via, ele já está acelerando sozinho, ele está detectando as duas faixas aqui, o sistema está ativo. Vamos ver se ele faz aquele ajuste bem milimétrico para manter o carro aqui dentro da faixa. Mas lembrando que o ICC ele funciona entre 0 e 120 km por hora. Ele já pediu aqui para eu segurar o volante. Ele não deixa você ficar muito tempo sem por questão de segurança. Como todas as marcas falam, e elas estão certas, isso não é para substituir a ação do motorista, é somente um auxílio à condução. Por isso que a gente chama de assistência à condução ou então de direção semi-autônoma. Ela não é 100% autônoma. Mas olha que legal, reparem que ele faz o ajuste aqui no volante mesmo a 14 km por hora. Porque como eu falei, funciona entre 0 e 120. Então ele vai, digamos que dirigir sozinho para você, guardadas as devidas proporções que eu falei, entre 0 e 120. Então mesmo aqui a 18 km por hora, ele está acompanhando a curva. Vamos só colocar a mão aqui para ele não apitar. Vamos ver se ele vai acompanhar bem essa curva. Ó, já estamos aqui a 30 por hora, ele pediu para eu girar levemente o volante. Vocês viram que devagar é mais fácil, obviamente, mas ele fez a curva bonitinho e ele está freando sozinho por conta do ACC, já que eles funcionam em conjunto. Aqui, ó, reparem que ele está comendo um pouco da faixa de moto, mas eu posso dizer para vocês que ele não reconhece muito bem essa faixa, e isso não é exclusivo aqui do TAN, tá, pessoal? Reparem ali no painel que ele estava detectando a faixa contínua lá do outro lado. Então ele não entende muito bem essa faixa de moto, porque é algo que somente em alguns lugares. Eu acredito que somente São Paulo tenha, mas posso estar enganado. Então o ideal é que você não use esse sistema quando tem a faixa de moto. Ou então utilize, mas fique sempre muito atento. Tá programado aqui no 50, vamos ver, olha, ele está freando completamente sozinho. Só estou com o pé próximo aqui, porque se precisar eu tenho tempo de intervir. Por isso que você precisa ficar atento, tá, pessoal? Ele pode, principalmente em condições de neblina, de chuva, um sol muito forte, alguma coisa assim, você acaba ofuscando a câmera aqui da frente e até mesmo atrapalhando um pouco o radar frontal. Então, assim como a gente tem a visão atrapalhada, o carro também tem, e aí nesses casos ele pode fazer uma aceleração que não era prevista, ou então uma frenagem excessiva. Então fiquem sempre atentos. De novo, você que continua no comando do carro, mas ele está mantendo bonitinho dentro das duas faixas. Aqui ele foi um pouco para a direita, por quê? Porque a faixa ali estava um pouco apagada. Então, como todo sistema de auxílio à condução, também tem um pouquinho desse problema. Se a faixa não estiver muito bem pintada, ou se ela realmente nem existia, aí ele não consegue fazer essa centralização, porque ele utiliza as faixas justamente para manter o carro dentro delas. Se a faixa não existe, como que ele vai manter? De novo, ó, ficamos bastante tempo aqui parados e mesmo assim
Como foi abaixo dos 30 segundos, ele retomou automaticamente a velocidade. Muito bom isso, porque a maioria dos carros são de 3 a 5 segundos no máximo, que ele te dá esse tempo para o carro da frente voltar a acelerar. Aqui são 30, então ele é muito mais autônomo, digamos assim. Até o momento mantendo aqui muito bem dentro da faixa, mas a gente vai testar ali na frente numas curvinhas um pouco mais acentuadas para ver como que ele se comporta. Mas até esse momento posso dizer que esse sistema está funcionando muito bem. Ó, jogou um pouquinho para a esquerda, ó, ele estava comendo faixa justamente porque passou o cruzamento, então durante o cruzamento ele não detectou nenhuma faixa, porque não tem, é normal. Então até ele reconhecer de novo, pode ser que ele faça isso que ele fez nesse momento, que é invadir a faixa do lado. Então fiquem sempre muito atentos. Aqui a gente tem um trecho com um pouco mais de curvas. Vamos ver se funciona bem esse assistente à condução ou não. Lembrando que continua programado aqui nos 50 km por hora. Vamos ver se ele vai fazer essa curva. Fez muito bem. Ali na frente a gente tem mais um trechinho, digamos que sinuoso. Vamos conferir se ele vai fazer bem também. Mas a gente conferiu no BYD Song Plus que aparentemente a precisão não era assim tão grande. Lá você tinha um sistema que funcionava um pouco mais agressivo e que não fazia curvas assim tão bem. Esse aqui aparentemente está melhor calibrado. Vamos ver se ele vai fazer essa curva aqui, ó. Comeu um pouquinho de faixa ali, mas até que fez bem. Não tivemos muito problema. Vamos ver essa aqui. Ó, essa aqui ele já aproximou muito ali do carro da esquerda. Então não iria colidir, mas eu preferi intervir no volante para desaproximar o carro. Só porque eu acabei de elogiar, ele acaba fazendo isso. Vamos testar um pouquinho melhor ali na frente para a gente chegar a uma conclusão. Mas ainda assim, ele parece ser um pouquinho melhor que o do Song Plus. Talvez câmeras melhores, de alta definição, alguma coisa assim. O radar também talvez seja um sistema mais caro, mais eficiente. Não sei dizer, mas aparentemente existe sim essa mudança de um carro para o outro. Vamos ver se aqui ele vai manter corretamente, ó. Comer um pouquinho de faixa ali da esquerda. Então, é um sistema que não funciona tão bem quanto a gente viu, por exemplo, no GWM Haval H6, que até agora, dos modelos que a gente testou aqui no canal, para mim é o melhor sistema de condução semi-autônoma. Lembrando que lá no Haval ele incomoda muito em questão de alertas, né? Então ele fica apitando a todo momento, mas ele praticamente dirige sozinho. Aqui a gente tem uma insegurança ainda. Vocês viram que ele funciona relativamente bem, mas que ainda tem algumas ressalvas. Às vezes ele acaba saindo um pouquinho da faixa, então você não pode assim confiar muito. No Haval, mesmo aqui na cidade, eu deixava ele bastante tempo dirigindo meio que sozinho e encostando no volante só para ele reconhecer a mão. Aqui não, aqui eu tô tendo que fazer várias intervenções que lá a gente não precisou. E para um carro de R$ 536.800, nessa versão única aqui do BYD Tan elétrico, eu acho que esse sistema poderia ser melhor calibrado e melhor apurado. Outro modelo que foi muito bem também nesse nosso teste de assistências à condução foi o Volvo C40 Ultimate. Não foi tão bem quanto o Haval H6, mas ainda assim foi melhor que aqui o BYD Tan. Mas, pessoal, vou mostrar essa direção semi-autônoma também lá na estrada para vocês, porque lá ela costuma funcionar melhor, já que você está em velocidades mais altas e ele consegue detectar melhor as faixas de rodagem. Outra coisa legal desse ACC, do piloto automático adaptativo, é que ele utiliza a regeneração de energia do carro. Porque todo carro híbrido ou elétrico, quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no freio, ele inverte a rotação do motor elétrico para recarregar um pouco da bateria. Então, ele transforma energia cinética, que é energia de movimento, em energia elétrica. Então, essa energia que você estaria desperdiçando nas frenagens, ele recupera ao inverter a rotação do motor elétrico. E tem carro que, quando o ACC está ativado, ele não utiliza essa regeneração de energia. Aqui não, ele funciona completamente normal, como se eu mesmo estivesse pisando no freio. Pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês como que funciona aquela retomada do ACC. Em modo Eco, agora eu vou colocar no modo Sport.
Ó, reparem como ele tá fazendo essa aceleração de forma muito mais agressiva. Vamos voltar aqui pro modo Eco, que antes ele estava bem mais devagar, ele foi ali do 110 ao 120 bem rápido. Mas eu quero mostrar para vocês como que funciona aquela condução semi-autônoma aqui na curva, né, em altas velocidades. Estamos aqui a 110 km por hora, vamos ver se ele vai fazer bem essa curva. Até o momento fazendo extremamente bem. Vamos ver se vai continuar assim. Pediu para girar levemente o volante, mas continua aqui fazendo a curva muito bem. Não chegou a comer faixa e nem mesmo aproximar muito, porque às vezes ele não invade a faixa do lado, mas ele anda muito perto ali da linha de rodagem. Aqui não, ele foi muito bem. Ali na frente já tem mais uma curva. Vamos ver o que ele faz se a gente não segurar o volante. Ó. Ele está apitando mais forte. Ó, agora ele demorou um pouquinho aqui para corrigir. E agora ele simplesmente desligou o sistema. Vamos ligar ele aqui de novo. Vamos ver se ele faz essa curva aqui. Lembrando que ele desliga o sistema por uma questão de segurança, justamente para você não abusar e ficar utilizando esse carro de forma autônoma, né? Deixando ele dirigir sozinho. Essa curvinha que ele fez muito bem. Vamos ver essa aqui que é um pouco mais agressiva. Só colocar a mão no volante aqui para ele identificar. Ó, até o momento fazendo super bem. Tá programado em 120, mas ele está mantendo em 100 por hora por conta do Honda City ali na frente. Mas até o momento, ó, fazendo a curva muito bem. Só coisar o volante aqui para ele detectar minha mão. Super bem ele fez, tá, pessoal? Então a gente vê que o funcionamento na estrada realmente é muito bom. Vamos para uma última curva aqui, só para desencargo de consciência. Vamos lá, ó. Vocês podem ver que ele faz um ajuste bem mais fino no volante, ó. Fez a curva também muito bem. Então a gente vê que na estrada esse sistema funciona realmente de uma forma muito agradável. Já na cidade você tem que intervir no volante com uma certa frequência, porque as faixas são menores, os carros estão muito próximos, uma velocidade mais baixa. Então é um ponto mais delicado sim, mas na cidade o Haval, até mesmo o Hora 03, ambos da GWM, foram bem melhor aqui no nosso teste. Na estrada eles estão bem parecidos. Vamos falar um pouquinho também sobre sensor de ponto cego. Bom, ele tem um botão aqui no console central para você desativar se você quiser. Então você tem um comando rápido de desativação, não precisa ser pela central multimídia. E ele funciona entre 15 e 150 km por hora. O funcionamento dele é bem padrão, que vocês já conhecem, né? Tendo um carro no ponto cego, ele avisa ali no painel de instrumentos, ele aparece duas ondas sonoras, digamos assim, sabe? Parecido com onda sonora. E nos retrovisores ele aparece um triângulo alaranjado. Se você der seta para o lado onde ele está detectando um carro, ele vai começar a piscar esse triângulo para te fazer um alerta um pouco mais agressivo, um pouco maior. E esse sensor de ponto cego, ele tem também integrado a ele o alerta de tráfego cruzado traseiro e o alerta de abertura de porta, que a gente vai falar mais para frente no vídeo. Um outro item que a gente encontra nesse carro é o sensor de fadiga, mas no manual do proprietário não há nenhuma especificação de funcionamento para esse sistema, como uma velocidade ou quais parâmetros ele utiliza para detectar esse cansaço do motorista. Mas funciona da seguinte forma: se ele detectar que o motorista está dirigindo de uma forma um pouco mais cansada, um pouco mais desatenta, ele vai alertar ali no painel pedindo para você fazer uma pausa. É um recurso simples, mas também interessante. A gente não vai conseguir mostrar ele aqui porque ele utiliza parâmetros muito específicos de monitoramento, então ele realmente só costuma alertar quando você de fato está cansado ou algo muito próximo a isso. Agora, um recurso que eu acho muito legal, que os GWM também tem, você tem o alerta de colisão traseira. Como que funciona? Vai ser complicado a gente mostrar isso na prática, mas quando algum veículo, principalmente moto, se aproxima de forma muito rápida aqui na traseira do TAN, ele pisca o alerta algumas vezes rapidamente, justamente para informar o veículo de trás que ele está correndo um risco de colisão. Esse alerta funciona entre 5 e 146 km por hora. E vamos falar sobre a frenagem automática de emergência.
Primeiro que ela detecta veículos e pedestres de acordo com o manual do proprietário, mas aparentemente não detecta ciclistas. Pode ser que ele até entenda como uma moto, então não tenho certeza, mas no manual diz pedestres e veículos. E o alerta funciona entre 16 e 150 km por hora, esse alerta de colisão. Porém, a frenagem automática, ela funciona entre 4 e 150, então uma faixa bem ampla ali de funcionamento. E o legal é que ele aplica uma frenagem também para possíveis colisões no sentido contrário. Então, se estiver vindo um carro de frente, ele também realiza essa frenagem automática. E quando você anda muito próximo do carro da frente por um longo tempo, ele vai também te dar um aviso de distância segura, pedindo para você ficar mais distante do veículo que está trafegando à sua frente. Bom, não recomendo que vocês façam isso, mas vamos acelerar mais forte em relação ao Corolla para ver se ele então indica pra gente esse alerta e a frenagem automática. Vamos lá? Ó, vamos pisar mais forte aqui, ó. Ó, podem perceber que ele apareceu ali, eu mantenho a distância segura, porém não deu nenhum alerta. Vamos acelerar contra o Golf aqui, ó. Ó, aqui sim, ele chegou a dar um alerta e eu percebi que ele atuou até mesmo nos freios. Mas esse alerta eu achei muito discreto. Eu acredito que ele poderia ser mais intrusivo, porque é um alerta de frenagem de emergência. Não é uma frenagem comum, é somente em casos que ele vai detectar uma colisão e ele vai conseguir evitar ela completamente, ou então, dependendo da velocidade, ela vai conseguir mitigar essa colisão. Ou seja, ao invés de você bater, por exemplo, a 130, você bate a 90 km por hora, que é muito menos perigoso, né? Você diminui os riscos de um acidente mais grave. Inclusive, ali no head-up display, eu não percebi ele colocar um alerta visual ali para mim, mas a gente viu que funciona. Eu quero aproveitar para mostrar aqui para vocês o nosso alerta de tráfego cruzado traseiro. Bom, ele funciona integrado ao sensor de ponto cego, ou seja, aqui nesse triângulo em laranja ele pisca o sensor de ponto cego e no alerta de tráfego cruzado traseiro também. Então, vamos simular que a gente está aqui saindo da vaga. Pessoal, vai passar um Civic ali na direita, ó, vamos ver se ele vai alertar pra gente. Olha lá, ó. Perceberam ele piscando super bem, dando um alerta sonoro aqui também, né? Lembrando que esse alerta de tráfego cruzado traseiro funciona até 15 km por hora e ele tem também a frenagem automática. Mas se eu não fizesse a minha frenagem manual, digamos assim, desde que eu estivesse até 9 km por hora na velocidade, ele faria essa frenagem automática pra gente. E o legal é que ele tem essa função também de alerta de tráfego cruzado dianteiro. Comigo realmente funcionou, por exemplo, em um cruzamento, onde eu estava com o carro em um pouco de movimento, e aí ele alertou pra mim que estava passando vários outros modelos aqui da esquerda. Então ele dá um aviso sonoro também. E esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado de reproduzir, mas assim como o alerta traseiro, ele também tem a frenagem automática, embora o manual não especifique até que velocidade isso funcione. Agora eu quero mostrar para vocês o alerta de abertura de porta, que identifica bicicletas ou automóveis. Como que funciona esse sistema? Acabei de parar o carro aqui, vou simular como se eu estivesse saindo do carro, então vou abrir a porta e ele vai emitir um alerta pra gente para avisar que se eu abrir a porta, provavelmente eu vou perder, porque o carro vai levar embora. Então tá vindo um carro ali, ó. Ó. Ele já piscou ali no retrovisor. Vocês viram também que ela alertou por voz para mim, né? Quero ver se eu consigo mostrar para vocês que essa iluminação ambiente aqui que está azul, ela pisca em vermelho quando tem esse perigo ao abrir a porta. Ó. Passou ali mesmo um pedestre, vocês viram que ele já acendeu ali em vermelho, né? Vai passar um ônibus agora, ó. Ó, mudou sozinho. O ônibus terminou de passar, voltou para azul. Vai passar um carro, vermelho de novo. Bom, pessoal, temos uma descida consideravelmente íngreme aqui na minha frente, então a gente vai aproveitar para testar o HDC, que é o Hill Descent Control. Preciso frisar para vocês que você consegue ativar ele até 38 km por hora e o funcionamento dele fica entre 11 e 38 km por hora. Vamos lá, então, ativar ele aqui pela central multimídia. Já apareceu um símbolo ali no painel próximo ao modo de condução e vamos ver então, ó, ele tá piscando ali porque ele já identificou um declive. Vamos deixar ele identificar esse mais forte, ó. Ele tá freando completamente sozinho
e ele está aqui mantendo em 8, 9 km por hora. Pelos pedais a gente consegue regular um pouco dessa velocidade. Então eu vou pisar um pouquinho no pedal, ó. Foi até mais ou menos 11, 12 e agora ele está mantendo ali nos 12 km por hora. Vou frear um pouquinho para ele diminuir para os 9, 10. Ó, continua ali em 10 km por hora, mais ou menos 9. Ele vai intercalando um pouquinho. Mas então a gente vê que ele funciona e funciona muito bem. Isso para condições off-road, por exemplo, pode te ajudar bastante. Pessoal, eu preciso falar para vocês a respeito do farol alto automático. Bom, o manual especifica algumas questões, mas para ser sincero, durante uma semana testei bastante esse carro durante a noite, mas só funcionou comigo 2 vezes no mesmo momento que ele ligou. Dentro de pouquíssimos segundos ele já desligou o farol automático, depois ligou de novo e dentro de poucos segundos já desligou. Então ele praticamente não funcionou durante essa uma semana de testes. O manual do proprietário desse carro diz que ele só funciona a partir de 35 km por hora e que ele não ativa quando tem bastante iluminação. Ou seja, ele só vai funcionar realmente em áreas extremamente escuras, que não tem iluminação de nenhum outro carro, ou que a própria iluminação do farol baixo não seja suficiente, ou que não tenha, por exemplo, iluminação pública. Então, se você andar por uma rodovia iluminada, provavelmente o farol alto automático não vai funcionar. E qual que é a minha conclusão de tudo isso? Para ser sincero, eu gostei bastante dos sistemas de condução do BYD Tan, porém esperava mais do farol alto automático e também esperava que na cidade ele tivesse uma condução semi-autônoma um pouquinho mais eficiente, porque lá no GWM Raval H6, que é um carro de 214 mil reais, se não me engano, ou seja, muito mais barato que os 537 desse aqui, e lá ele tinha uma condução semi-autônoma em áreas urbanas melhor que a do BYD Tan. Então eu esperava um pouquinho mais somente nesse sentido e poderia também ter um Park Assist que infelizmente não tem. Mas em geral os sistemas são bons, não são extremamente irritantes e funcionam de maneira interessante. Então gostei das assistências à condução aqui do BYD Tan. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, eu quero saber de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou do BYD Tan dirigindo praticamente sozinho. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros modelos que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.